Olá, bom dia, Bethel. Tudo bem? Hoje a palavra está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 19. Diz assim a palavra: E tu levanta uma lamentação sobre o rei, sobre os príncipes de Israel, e diz: Quem é tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual deitada entre os leõezinhos criou seus filhotes? Essa leoa é Judá. Já fazendo uma exegese enquanto leio o texto, Judá, quando foi chamado, quando Jacó, próximo de morrer, chama os seus filhos, ele chama Judá e deixa claro que da linhagem de Judá nasceriam os reis de Israel. Por isso Jesus é o leão da tribo de Judá, o rei legítimo, né? Falando sobre a sua legitimidade na casa real. Então essa leoa é Judá. Criou um dos seus filhotinhos, a qual veio a ser o leãozinho, aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. As nações ouviram falar dele, ele foi apanhado na cova em que eles fizeram e foi levado com ganchos para a terra do Egito. Isso está falando do rei Joacás, que foi levado para o Egito durante a batalha, né, aproximadamente no ano 609 a.C. E aí continua o texto: Vendo a leoa frustrada e que tinha perdido a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e fez leãozinho, e este andou entre os leões e veio a ser leãozinho, aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. Versículo 7 é importante: Aprendeu a fazer viúvas e tornar desertas as cidades deles, ficaram estupefatos a terra e seus habitantes a ouvir seu rugido. Então se ajuntaram contra eles as gentes das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, foi apanhado na cova em que elas fizeram. Com ganchos meteram em jaula e levaram ao rei da Babilônia e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Isso aqui está falando ali sobre Joacás, ou melhor dizendo, sobre Joaquim, né? Jeoaquim, que no ano 597 foi levado cativo pelo rei da Babilônia, aonde começaria o chamado cativeiro babilônico, que duraria os 70 anos, que Deus havia predito por intermédio de vários profetas, entre eles Isaías e principalmente o Jeremias. Amados, eu escolhi esse texto para trazer essa meditação para vocês nessa nossa semana que se inicia, pelo seguinte ponto. Aliás, esse é o meu ponto principal. Fomos criados por Deus para reinar. Fomos criados pelo Senhor para reinar. Então, qualquer atitude nossa que não se pareça com alguém que governa, com alguém que reina, é uma disfunção, porque não foi para isso que nós fomos chamados, né? A Bíblia diz que se com Cristo padecemos, com Ele também haveremos de ser glorificados. Cristo já foi glorificado, né? Cristo ressuscitou, está assentado à destra de Deus, como um Deus glorificado, como um Cristo glorificado. Ele é o cabeça do corpo da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19 em diante, 16, 17, 18, 19, ele diz claramente que foi do agrado de Deus Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Então, se Cristo foi visto lá em Atos dos Apóstolos, assentado no trono à direita ou à destra do trono de Deus, se Cristo reina assentado no trono, não tem uma cabeça reinando no trono, né? Tem a cabeça e um corpo assentado. Eu não consigo imaginar uma cabeça sentada sozinha num trono do lado do trono de Deus. Eu consigo enxergar um corpo assentado junto com essa cabeça no trono da autoridade, do domínio e da governança. E se nós somos corpos de Cristo e Cristo reina, porque se a cabeça reina, por que o corpo não haverá de reinar, né? Aí alguém pode dizer: pastor, mas não reino? A situação se tornou hostil em várias áreas da minha vida,
e por isso não reino, por isso não, eu sou presa fácil para as armadilhas do diabo, do inferno, dos vícios. Os vícios são maiores do que as minhas forças, as inclinações pecaminosas são maiores do que as minhas próprias forças. Então, viver esse tipo de vida não se parece muito com o estilo de vida de quem reina. Quem reina está no comando, está no governo, está por cima e nunca por baixo. Então, normalmente o cristianismo usa essas situações disfuncionais que acontecem para justificar que o modo de vida do cristão deva ser assim. Usam versículos fora de contextos do tipo: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, né? Esse é um bom versículo para quem quer acalentar o seu choro diante de uma situação hostil e opressora e dizer: tudo bem, é assim mesmo que devo viver, mas não foi para isso que Deus nos constituiu, né? O Salmo de número 91, que inclusive li hoje pela manhã, foi a minha leitura devocional hoje pela manhã, diz que Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que não tropeces em todos os seus caminhos. Mesmo no meio das tribulações, os anjos estarão protegendo. Ou seja, isso não exclui, lá no Salmo 91, está falando do sujeito que escolheu o Altíssimo como a sua habitação. Isso não exclui o fato de passarmos por dificuldades, por passarmos por lutas. Mas veja, no Salmo 91, os anjos de Deus recebem ordem para que nos sustente em todos os nossos caminhos, para que nós não tropeçamos com nossos pés em alguma pedra. Então, usar a situação hostil, usar a situação difícil que estamos passando para relativizar e dizer: ok, tudo bem, não é uma atitude de quem reina. Reis não aceitam, ainda que temporariamente, é claro que ele passará por distúrbios, por dificuldades, por guerras, mas ele não aceita, não acalma o seu coração com uma situação que lhe é hostil, porque está dentro da natureza dos reis ser o agressor e não o agredido. Por isso que os símbolos que se usam para todos os reis na terra é o símbolo do leão. O leão é o símbolo máximo dos impérios, dos governos, porque ele é o rei da selva, e ele tem uma natureza intrínseca dentro dele, de que ele não aceita nada de mãos beijadas, dada por outros, né? Não se domestica um leão, não tira dele a gana, a volúpia por ser o agressor e nunca o agredido. Jamais um leão acostumar-se-á, por mais que seja um comum na sua vida a situação de ser agredido, que ele acalme-se com aquilo e transforme-se num gatinho. O leão nunca fará isso. Está dentro do seu DNA o fato de ser um rei, de ser alguém que comanda. Aqui Deus está usando o profeta Ezequiel para contar a história de dois reis de Israel, dizendo que eles nasceram para ser reis, foram criados para ser reis, ou seja, nasceram para ser leão, foram criados entre leões. A sua mãe, a leoa maior, que depois aqui na própria profecia vai ser chamada também de a vinha, e se der tempo a gente chega lá. A vinha ou a leoa cria ele para ser esse leão, e ele cresce, ele aprende a apanhar a presa, significa que ele aprende a conquistar. É a primeira coisa que um leão aprende, é a conquistar, é apanhar a presa. Só que ele não cumpriu a sua função. Vieram e pegaram num laço e levaram preso, oprimido, totalmente desfigurado da sua verdadeira natureza, e ele agora está enjaulado. Jaula não é coisas para leões. Aliás, nem deveria existir leões em jaulas. É uma agressão que se faz ao rei dos animais, colocá-lo numa selva, ou tirá-lo de uma selva, colocá-lo numa jaula e dar comidas já de animais mortos, para que ele seja tratado como um gatinho e não como um leão que toma as suas próprias decisões e que caça a sua própria presa. Veja, tiraram ele dessa situação e colocaram numa jaula.
Então, se a gente ler o contexto da história desses dois reis, eles abusaram da sua autoridade, eles não olharam para o Senhor. Acho que o pecado principal desses dois reis em questão, que está exemplificado, prefigurado aqui em Ezequiel capítulo 19, como esses dois leões que foram presos e estavam enjaulados, eles deixaram o Senhor, eles deixaram a lei do Senhor, eles deixaram o compromisso com o Senhor. Isso nos mostra uma lição muito importante, espiritual. O fato de continuarmos sendo reis, o fato de continuarmos sendo leões, o fato de continuarmos ser alguém que ataca e não que é atacado, alguém que devora e não que o que é devorado, está ligado intimamente no fato de estar com o Senhor. Então, a palavra de Deus para nós nessa semana é aceitar o comando de Deus, aceitar a devoção a Deus e a comunhão com Deus como sendo o fator primordial para que continuemos conquistando, para que continuemos sendo respeitados. O respeito a nós não virá pelo anel que usamos, pelo tamanho da nossa igreja, pelo tamanho do nosso rebanho, pela importância que temos junto às autoridades municipais, estaduais, federais. O que nos dará importância não são os amigos nobres que nos cercam e as pessoas honradas que nos honram, não. O que nos manterá como leões, como alguém com cetro de Deus, com autoridade para governar no reino de Deus que está estabelecido na terra e foi estabelecido por Jesus, para que nós pudéssemos reinar. Ele nos chama de o sacerdócio real. Nós oficiamos na realeza. Para que isso continue acontecendo na nossa vida, é preciso que voltemos à comunhão com Deus. A comunhão com Deus é que fará com que reis continuem sendo reis. É a comunhão com Deus que fará com que pessoas que foram chamados para ser governo continuem governando as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, a sua saúde e a sua vida espiritual. Deus não nos chamou para ser governados. Deus não nos chamou para vivermos em prisão. Isso não é natural na vida de um leão, isso é uma disfunção. Isso é uma disfunção. E se você deixar um leão, já tem estudos com isso, deixaram o leão durante 12 anos preso, absolutamente preso. A única coisa que ele via eram seres humanos e uma portinhola que abria por detrás de si, e essa portinhola lhe trazia carne fresca e ele comia. Carnes de animais já mortos que eram trazidos, ele não sabia nem por quem, e ele simplesmente comia e se alimentava. Ele nasceu ali na jaula, ele nasceu ali naquela situação. Pegaram esse leão, soltaram na selva, ele passou 24 horas sem alimentação. Depois de 24 horas, passou o primeiro animal, o leão estava sendo monitorado, e ele deixou emergir, ele deixou sair dentro de si todo aquele leão que ele sempre foi, e ele foi e devorou o animal e comeu a sua própria carne. Você nunca deixará de ser um leão. Por isso que diante das situações hostis que você tem vivido, você diz: puxa vida, mas tem coisa que não está certo aqui, tem coisa que não está batendo aqui, isso não reflete quem eu sou, porque você foi chamado por Deus para ser um leão, você foi chamado por Deus para fazer parte da família real. Deus não te chamou para ser um gatinho, Deus não te chamou para ser alguém menor, Deus te chamou e colocou na linhagem real. Você é sacerdócio santo de Deus, você é sacerdócio real. Deus te chamou para essa linhagem dele. Somos em Cristo feitos família de Deus. Ele é da família de Judá, somos da família de Judá, ou seja, a realeza de Deus está em nós. E nunca, jamais nos acostumaremos com nada menor do que isso. Não permita, não se acomode, não se aquiete em viver uma situação em que você é presa e não o caçador. Não se acomode, não se tranquilize numa situação da qual você deixa de ser o devorador para ser aquele que é devorado. Que Deus te ensine, através dessa simples e rápida meditação, que Deus te chamou para governar, para reinar e para brilhar.
Deus te chamou para estar por cima e não por baixo. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. E qualquer coisa que aconteça na sua vida que fuja disso é uma disfunção. É uma disfunção. Que Deus abençoe. E não aceite a disfunção como sendo coisa normal. Veja, pode até ser uma coisa comum na sua vida, mas nunca permita que aquilo que é comum se transforme numa coisa que é normal. Comum é que acontece algumas vezes, normal é que tem encaixe. É isso mesmo. Não, pode ser comum, pode até estar acontecendo algumas vezes contigo, mas isso nunca pode ser considerado como algo normal. Não é normal. O normal é ser de Deus, é estar por cima. O normal é fazer parte da família do Senhor e ser uma bênção no reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se você gostou dessa meditação, mande para um amigo, mande para alguém, para você abençoar outra pessoa. E nós te esperamos aqui na Bethel Church, aqui no Vista Alegre. Nós vamos colocar junto com esse vídeo também o endereço da nossa igreja, para que você venha estar conosco. Os nossos cultos são sempre aos domingos, às 10 da manhã, e às quartas-feiras, às 8 da manhã, especialmente nessa semana do Ano Novo, onde o dia 1º do ano cai no domingo. Nós faremos o nosso culto no dia 30, à noite, sexta-feira à noite. Você é nosso convidado. Deus abençoe a sua vida, eu te espero lá, em nome de Jesus, amém.